No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Bolsonaro vai ao Supremo Tribunal Federal de última hora com empresários para questionar e constranger Dias Toffoli sobre medidas de restrição à circulação de pessoas provocadas pelo novo coronavírus. Reunião de surpresa incomoda empresários que exigem, assim como o presidente do STF, medidas do governo federal para minimizar as perdas e conduzir uma retomada gradual das atividades econômicas. Bolsonaro sinaliza veto à regra que permite reajuste dos salários de servidores da saúde e segurança em PEC de ajuda financeira a estados e municípios. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 8 de maio do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Em meio a tantos ataques promovidos pela gestão federal contra os trabalhadores brasileiros nos últimos dias, usando como argumento a pandemia do novo coronavírus, como a aprovação da proposta de emenda constitucional número 10 esta semana, que condiciona a ajuda financeira a estados e municípios ao congelamento do salário de servidores públicos por 18 meses, uma iniciativa grave do governo Bolsonaro passou despercebida de muita gente. A tentativa de interferência na Receita Federal, importante órgão de Estado que tem entre suas missões a de fiscalizar o recolhimento de tributos e evitar a sonegação fiscal. Para vocês entenderem a que estou me referindo, vou passar a leitura de uma nota da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco, publicada na última terça-feira. Diz a nota: a diretoria da DS Rio expressa preocupação com a notícia publicada no jornal O Estado de São Paulo e replicada em outros veículos de imprensa, como o Jornal do Brasil e o Globo, de que o secretário da Receita Federal teria sido convocado pelo presidente da República e pelo deputado federal Davi Soares, do Democratas de São Paulo, filho do pastor evangélico R.R. Soares, para uma reunião no Palácio do Planalto no dia 27 de abril. De acordo com a matéria, na referida reunião, o presidente da República teria cobrado do órgão Receita Federal uma solução para as dívidas de igrejas evangélicas inscritas em dívida ativa e em processos administrativos no âmbito do CARF. Caso seja verdadeiro, tal fato não nos surpreende, uma vez que a tentativa de interferência nas instituições republicanas tem sido uma prática recorrente deste governo. O que nos surpreende é a completa ignorância do presidente da República sobre o funcionamento das instituições nacionais e, em particular, da Receita Federal. Em primeiro lugar, a Receita Federal não é uma instituição de governo, mas de Estado. Portanto, não está vinculada à vontade dos governantes, e sim à legislação, em seu sentido mais amplo, à Constituição, às leis e às normas infralegais. Da mesma forma, devem ser compreendidas as funções inerentes às autoridades tributárias que compõem a estrutura da instituição, cujos cargos são também de Estado e não de governo. E, embora vinculados aos legítimos e legais programas e projetos tributários de governo, a estes não se subordinam se não estiverem em perfeita consonância e harmonia com a legislação. Caso se comprove a notícia sobre a exigência presidencial para que a Receita Federal solucione as dívidas das igrejas, há outro componente que ratifica a completa ignorância do governante sobre o funcionamento da instituição.
Ocorre que as dívidas inscritas em dívida ativa e em fase de julgamento encontram-se fora do âmbito da Receita Federal, uma vez que estariam sob a guarda da Procuradoria da Fazenda Nacional e do CARF, ou seja, instituições que não são vinculadas à Receita Federal do Brasil. Assim sendo, mesmo que estivesse autoridade para solucionar dívidas de qualquer contribuinte, neste caso concreto, a Receita Federal estaria impedida em razão das dívidas mencionadas estarem fora de sua área de competência. Para finalizar, e demonstrando a ilegalidade da proposição, convém lembrar que o lançamento tributário regularmente constituído nos termos dos artigos 142 e 144, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 66, o Código Tributário Nacional, somente por ser revisto, suspenso ou extinto nas hipóteses previstas nos artigos 145, 151 e 156 do mesmo diploma legal. Qualquer solução fora destas hipóteses consiste em desrespeito à lei e, se praticada por agente público, constitui-se em ato de prevaricação, nos exatos termos do artigo 319 do Código Penal. O posicionamento da diretoria da DS Rio é corroborado pela direção executiva do Sindifisco Nacional, que se pronunciou sobre o assunto por meio do texto Tentativa de Ingerência na Receita Federal atenta contra a legalidade e a moralidade pública. Vamos acompanhar os desdobramentos da questão com a certeza de que o fato noticiado é gravíssimo para a Receita Federal e a nação. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Daniel Arão, bom dia. Bom dia. Mais uma vez agradeço a possibilidade de participar nos debates sempre esclarecedores desse bravo programa. Muito obrigado, Daniel, por nos dar a honra dessa conversa mais uma vez aqui no Faixa Livre. Daniel, temos visto nos últimos tempos uma escalada no discurso autoritário do Bolsonaro, algo que caracterizou sua vida pública, mas que vem se ampliando depois de algumas atitudes do presidente.
Primeiro, a negação do perigo que é a pandemia do novo coronavírus, pregando o fim do isolamento social para que a economia não sofresse tanto nesse processo. Depois, sua presença em atos recentes de apoiadores que exigiam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, onde ele, além de tudo, discursou para sua claque. Em meio a tudo isso, tivemos aquele episódio da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, acusando o ex-capitão do Exército de tentar intervir em investigações da Polícia Federal. Como é que você tem analisado a situação do Bolsonaro depois de tudo isso, Daniel? Bem, nessa primeira pergunta você relaciona aí evidências, né, de uma radicalização. Nós estamos vivendo um processo de ameaça à democracia que estava presente desde a eleição do Bolsonaro, desde o início do ano de 2019, quando iniciou o mandato do Bolsonaro. Essa ameaça estava presente e foi se materializando progressivamente, e agora está atingindo um ponto realmente muito perigoso. É preciso que as forças democráticas se mobilizem e se organizem para impedir a hipótese de um golpe ou de um autogolpe. Há muitas hipóteses nesse sentido sendo aí aventadas. Eu acho muito pouco provável, em termos imediatos, um golpe militar nas feições antigas e clássicas, né, dos tanques na rua, etc. Mas eu vejo a possibilidade de um progressivo arrolhamento, né, das oposições, intimidações que possam vir a se multiplicar. O Bolsonaro tem um esquema bastante forte nas milícias e nas polícias militares, de sorte que a gente pode ter, mesmo na ausência de uma intervenção militar clássica, a projeção aí dessas milícias e dessas infiltrações, desses dispositivos nas polícias militares, que podem servir de braço armado aí para essa progressiva radicalização do autoritarismo bolsonariano, né? Então, acho que realmente são evidências, né, que mostram esse perigo, né, que vai se formando aí. E a nós, partidários da democracia e da democratização da democracia, cabe não só denunciar, mas como procurar meios de organização que possam ser ativos para resistir a essas tentações autoritárias que vão se precisando com o tempo. Eu tenho visto algumas análises, Daniel, de que esses movimentos do Bolsonaro se caracterizariam na tentativa de um autogolpe e de que ele já estaria em curso. Você concorda com essa avaliação? Em relação ao autogolpe, realmente está se falando muito nisso. E o exemplo mais próximo é o da Bolívia, em que as Forças Armadas e a Polícia Militar ficaram imobilizadas na expectativa, enquanto as milícias fizeram o trabalho sujo, né, de perseguir os dirigentes do MAS, né, do partido lá do Evo Morales. Outros chegaram a humilhar uma prefeita do MAS, que foi arrastada pela rua, pintada de vermelho. Então, foi um golpe dado com a anuência das Forças Armadas e da polícia, né, civil e militar, dado pelas milícias. Eu acho que um autogolpe no Brasil, nessa modelagem, eu acho muito difícil, porque era oferecer um protagonismo às milícias e às polícias que não sei até que ponto as Forças Armadas
brasileiras tolerariam uma coisa dessas. Por outro lado, penso que uma intervenção militar clássica, no momento eu não vejo condições para que ela se efetue. De sorte que eu prefiro ver as agitações permanentes que o Bolsonaro empreende, mais como um processo, de um lado, ele acumula forças para uma solução autoritária, né? Ele vai progressivamente, esse é o seu desejo, né? Ele vai anestesiando as resistências e, por outro lado, vai também fortalecendo o seu dispositivo. O dispositivo do Bolsonaro não pode ser subestimado. Ele tem um dispositivo forte e que ele está fortalecendo entre as milícias e os dispositivos paramilicianos que existem no âmbito das polícias militares. É preciso não subestimar esse dispositivo, que, a meu ver, ele vai entrar em ação, por exemplo, numa hipótese de uma derrota do Bolsonaro, seja no contexto de um plebiscito revogatório, seja no contexto das próximas eleições em 2022. Eu sou muito cético em relação, dado o nível atual alcançado já de agressividade, eu sou muito cético que esses dispositivos vão cruzar os braços frente a um resultado democrático negativo. Eu acho que eles vão para o enfrentamento. O que vai dar isso é ainda imprevisível. As coisas começaram a se complicar para o Bolsonaro, Daniel, depois que ele demitiu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que, além de ampla aprovação popular, atendia às recomendações da Organização Mundial da Saúde para evitar que a pandemia se alastrasse no país. Essa atitude, de alguma forma, deixou claro para muita gente de quem se trata esse sujeito que ocupa a presidência da República. Não tem preocupação alguma em evitar mortes, chamando a maior crise de saúde da história moderna de gripezinha. Prova disso foi a nomeação de Nelson Teich para o lugar de Mandetta, um homem que teve toda a sua carreira construída na saúde privada, sendo gestor de uma das principais clínicas oncológicas do país e que chegou no governo aprovando o discurso de flexibilização da quarentena. Agora que o número de mortes disparou no Brasil, como era de se esperar, ele tentou voltar atrás e defende o afastamento. Será que o Bolsonaro vai dispensar mais um ministro da Saúde para ver seu plano genocida atendido, Daniel? O Bolsonaro, há uma certa análise que vê no comportamento do Bolsonaro uma orientação maquiavélica. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Eu acho que o Bolsonaro é um homem descontrolado, extremamente sectário e extremamente descontrolado, de sorte que isso faz parte da história dele. Ele sempre foi assim. De uma coisa não se pode culpar o Bolsonaro, de que ele escondeu o jogo, não é? Ele sempre foi uma pessoa extremamente descontrolada e sectária. E se ele chegou à presidência da República sendo assim, por que você acha que ele vai mudar de comportamento? Ele está confiante em que o seu comportamento produz resultados positivos para ele. E o fato de que ele conservar 1/3 de aprovação é muito impressionante, né? Embora a sua ala mais radical, as pesquisas mostram que esteja por aí em torno de 15%, 20%, o que não é nada de se desprezar, né? Então, esse sectarismo dele é muito impressionante, né? E acho que ele não faz isso de caso pensado, ele é assim e vai continuar sendo assim. Não há maneiras, acho que foi uma ilusão, uma parte da elite liberal, e inclusive de oficiais das Forças Armadas, tiveram a ilusão de que seria possível domesticar o Bolsonaro.
ele está mostrando que é indomesticável. Nesse sentido, a demissão do Mandetta, obviamente, reside no fato de que ele estava crescendo demais. Já tinha gente cogitando do Mandetta como candidato do centro para 22. E estava claramente em colisão com o Bolsonaro, que o Bolsonaro é contra ele tem uma posição como a do Trump, como a do Johnson, lá da Inglaterra, não é? E com outros personagens aí por aí afora, que tem também essa orientação de valorizar a economia funcionando em detrimento das mortes que podem ser causadas pelo vírus. Evidentemente que quando a mortandade aumenta, foi o caso do prefeito de Milão, que fez uma campanha publicitária, Milão não pode parar, assim como os bolsonaristas falam aqui, Brasil não pode parar. O Trump também dizia que a América não pode parar. Né? Então essa orientação não é específica dele, né? No mundo a gente encontra muita gente com essa orientação. E o Mandetta entrou em contradição com essa orientação. Né? Claro, quando a mortandade aumenta, né, o próprio Johnson fez autocrítica, voltou atrás. O Trump, sem fazer autocrítica, voltou atrás também. Né? E o Bolsonaro é que está sendo muito renitente. Né? Ele está na companhia do ditador lá do Turcomenistão e da Nicarágua. São a trinca, né, sinistra que ainda recusa, né, porque no Brasil a mortandade está impondo o distanciamento social. Inclusive, se a gente leva em conta que as nossas estatísticas são uma brincadeira, né? Os epidemiologistas mais sérios reconhecem que o número de atingidos pelo vírus e o número de mortos é 8 a 10 vezes maior do que os números da estatística oficial. Então, realmente, a mortandade é galopante e, nesse sentido, fica muito difícil, além de um grupo sectário, né, fica muito difícil manter essa posição. Mas o Bolsonaro, a mantendo, é fiel às suas tradições, né, de sectarismo e de compulsão para um movimento permanente, né, para ele tem uma compulsão, né, para provocar crises, essa coisa dele todo dia lá na imprensa e descarregar o seu ódio, o seu destempero, né, a sua descompostura. Isso é uma coisa muito, muito doente, não? Trata-se de um psicopata, né? Isso já está sendo diagnosticado. Agora, voltando ao campo da política, Daniel, o Bolsonaro não desistiu de intervir na Polícia Federal. Tanto é que nomeou e deu posse a portas fechadas, certamente temendo uma nova ação judicial, o delegado Rolando Souza, braço direito do Alexandre Ramagem, seu amigo próximo, mas que foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal de assumir o cargo de diretor-geral da PF. Logo depois de empossado, o delegado começou a atender às demandas de Bolsonaro e alçou o superintendente da Polícia Federal no Rio, o Carlos Henrique Oliveira, para ser o número 2 da instituição em Brasília, deixando vago seu posto aqui no estado. O presidente não escondia de ninguém que gostaria da troca do superintendente no Rio, nomeado pelo Maurício Valeixo, especialmente por conta das investigações ao seu filho Flávio, por conta daquele episódio das rachadinhas em seu gabinete na Alerj, na época em que ele era deputado estadual. A Procuradoria-Geral da República pediu para que essa mudança na superintendência da PF fosse investigada. Agora, tendo o presidente a atribuição legal de indicar o diretor da Polícia Federal, dá para evitar que ele interceda nesse tipo de situação, Daniel? Olha, essa questão aí da capacidade legal do Bolsonaro nomear o diretor da Polícia Federal, ele está com a lei, né? A lei dá a ele esse direito. Nos governos petistas,
houve da parte do Lula e da Dilma, pressionados pelo cerco da imprensa liberal, né, e de outros segmentos dominantes, eles ficaram muito imprensados e renunciaram a na prática, né, a essa prerrogativa, né? O presidente da República, no contexto da presidência imperial brasileira, imperial nesse sentido, que tem uma amplitude de força muito considerável, ele tem o direito legal de nomear o diretor da Polícia Federal. O Alexandre de Moraes fez um bloqueio ali em função da conjuntura, do caráter explosivo das denúncias do Moro, né? Mas, ele teve que se curvar à decisão monocrática, né? Mas já nomeou um outro que vai fazer esse próprio trabalho, né? O novo diretor da Polícia Federal já alçou o superintendente do Rio de Janeiro para Brasília para desempenhar um cargo burocrático lá e vai nomear aqui no Rio de Janeiro alguém que possa fazer aquilo que o Bolsonaro queria: relatórios de inteligência para dar a ele o quadro, não propriamente desse processo em curso a que você se referiu, porque esse processo está sendo conduzido pela Procuradoria, pelos procuradores aqui do Estado do Rio de Janeiro. A Polícia Federal ainda não entrou nesse jogo, mas pode entrar. Por outro lado, a Polícia Federal também pode ter uma voz no capítulo em outras investigações que possam se desdobrar. Daí o interesse do Bolsonaro em ter essas investigações sob rédea curta, né? Ele vai realmente, na medida das possibilidades dele, ele vai intervir, né? Compete às instituições, está sempre e aos partidos democráticos, né? As forças políticas democráticas estão muito passivas, né? Quer dizer, começaram a atuar, começaram a se movimentar, mas ainda de modo muito tímido, né? As contradições se dão muito mais no interior do bloco conservador do que entre o bloco conservador e as esquerdas. Tanto é que você pode ter reparado que as passeatas da extrema-direita já não têm como alvos lideranças de esquerda. Os alvos delas são o Maia, o Alcolumbre, os ministros do Supremo. Isso é muito interessante em relação à nossa conjuntura precisa, essa nossa curta conjuntura do momento, em que as forças de esquerda praticamente desapareceram, né, dos radares, né? Cabe a elas se articular ao longo da pandemia para que logo essa crise superada possam voltar com agressividade, defendendo seus pontos, sejam capazes de elaborar propostas alternativas, né? Porque as pessoas ficam muito falando do Bolsonaro o dia inteiro. Tem que propor, tem que apresentar propostas alternativas, tem que tentar pautar a discussão política para que ela não fique nessa mediocridade, né? Nessa mesquinharia. Qual foi a última do Bolsonaro? Ofendeu tal pessoa, insultou tal pessoa. É preciso que as esquerdas voltem à cena política, porque elas têm força. Elas têm força política importante. Elas precisam se apresentar e propor alternativas. Por exemplo, essa coisa de propor que o Bolsonaro renuncie é patético. Tem que propor um plebiscito revogatório, que é a maneira democrática de depor o homem, né? Ele foi eleito pelo povo, então o povo tem que voltar a se pronunciar sobre isso. Mas as forças de esquerda falam em renúncia, falam em impeachment, são mecanismos autoritários, elitistas. O plebiscito revogatório ainda é incorporado por muito poucas correntes. E, a meu ver, tem que se tornar uma bandeira central. Ameaçado por um plebiscito revogatório, talvez isso possa
fazer com que os comportamentos do Bolsonaro se flexionem mais. E aprovado um plebiscito revogatório, o povo vai ter o direito de ir às ruas e decidir se confirma ou não esse mandato que foi entregue ao Bolsonaro. As instituições é que parecem estar em uma paralisia coletiva diante das posturas do presidente da República, Daniel. As notas em repúdio e os pedidos de impeachment se acumulam na mesa do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. O Supremo Tribunal Federal parece dividido, mas, acima de tudo, eu tenho a impressão de que os outros poderes estão amedrontados com essa ameaça do bolsonarismo. Você tem essa mesma impressão, Daniel? Como é que você classifica o posicionamento do Legislativo e do Judiciário nesse momento? Olha, por incrível que pareça, as instituições, essas que você se referiu e outras, a OAB, ABI, Câmara de Deputados, Senado, Supremo, associações de jornais, a meu ver, estão reagindo de uma maneira que me surpreendeu positivamente, né? Eu imaginava, quando o Bolsonaro tomou posse, que ele ia passar o trator com muito mais facilidade. Essas elites têm reagido. Elas sabem que, no contexto de um autogolpe, ou no contexto de um golpe clássico, ou no contexto de uma concentração de poderes ainda mais pronunciada nas mãos do Bolsonaro, elas vão perder protagonismo, elas vão perder fatias do poder. Então há uma luta ali, e a meu ver, claro que há medo. Né? O medo não é só ali nas elites, né? Também há um medo que se espraia na sociedade diante das ameaças do Bolsonaro e de sua tropa de choque. Mas coragem não é não ter medo, é lidar com o medo e superá-lo, né? Então, desse ponto de vista, eu penso que as instituições não têm reagido tão mal assim, não. E penso, agora, o que, a meu ver, está em déficit é a atuação das esquerdas, né? Eu volto a dizer, já considerei isso na questão anterior, né? A timidez das esquerdas, a sua inépcia, a sua incapacidade em se apresentar. Está havendo um movimento já em sentido positivo também. Houve aquele manifesto assinado por várias lideranças, está havendo uma série de iniciativas nas mídias sociais, debates, articulações. Penso que isso essa efervescência, né, vai favorecer a que se amadureça um programa alternativo e que, acabada a pandemia, os panelaços também, né, os apitaços. Então, tudo isso são já indícios de que as esquerdas começam finalmente a se mover. E eu acho que, tão logo termine a pandemia, se até lá elas tiverem amadurecido uma proposta, um programa alternativo, é hora de pôr esse programa, bater o bumbo e ir para a rua, né? Denunciar o Bolsonaro e os bolsonaristas e os arreganhos dele, antidemocráticos, né? Porque no momento, realmente, ao longo do ano de 2019 e nesses primeiros meses de 2020, o que a gente está vendo mais é muito mais as contradições entre os de cima do que as vozes e as atitudes e as atividades, manifestações das forças democráticas. Se nós temos as instituições em compasso de espera, Daniel, parece que a oposição ao Bolsonaro toma a mesma iniciativa. Falta ação aos partidos ditos progressistas, ainda que essa pandemia tenha restringido a margem de atuação pela impossibilidade de aglomerações. Não se vê um movimento de unificação das legendas em torno da pauta fundamental para o país, que é a saída do ex-capitão do Exército do cargo. Falta liderança para a esquerda, Daniel. O Lula, que deveria ocupar esse posto, tem feito lives só para sua militância petista. Não poderia partir dele a formação de uma ampla aliança nesse que é um momento histórico para se evitar uma nova ditadura no país?
Olha, eu concordo, né? Já manifestei isso na questão anterior, a crítica que se faz às esquerdas. É, no entanto, eu penso que eu concordo com uma formulação que um amigo meu defende, o professor Carlos Weiner, né? Ele caracteriza a esquerda, as esquerdas, né, sempre no plural, em duas dimensões, né? A esquerda de Estado e a esquerda social. A esquerda de Estado seriam aqueles agrupamentos, né? Todos os partidos políticos, né? Que estão completamente voltados e vidrados pela luta institucional, pelos calendários eleitorais. E o Lula está dentro disso, né? O Lula perdeu ao longo do tempo, embora ele continue com uma grande popularidade, continue sendo um líder carismático, né? Ele perdeu muito aquelas raízes que ele tinha nos movimentos sociais. Ele passou a ser um político da barganha, da negociação, completamente dentro do Estado, né? Então, o que nós precisamos incentivar, o que as esquerdas precisam incentivar, sem desprezar os partidos políticos, que sempre são uma importante dimensão da luta política, inclusive nas tradições brasileiras, né? Mas precisa incentivar as esquerdas sociais, as coletividades sociais, os agrupamentos, os coletivos culturais, os grupos de resistência que têm se constituído no Brasil, em todas as áreas, nas classes médias, no movimento dos camponeses, no movimento da resistência às barragens, nos quilombos, né? Você tem aí um conjunto de movimentos sociais que não se exprime através dos partidos e que tem uma pauta de reivindicações muito clara e que deve ser articulada e a minha expectativa é muito menos nos partidos políticos e no Lula em particular, e muito mais em iniciativas que possam brotar da sociedade. Ainda não brotaram, eu acho, mas elas têm um potencial que pode se realizar. Enquanto a gente estiver a reboque das esquerdas de Estado, né, na denominação do Weiner, eu acho que nós estamos muito mal. E o Sérgio Moro, Daniel? Aquele que se dizia o paladino da moralidade ao condenar o Lula e ser um dos algozes no impeachment de Dilma, cometeu uma série de crimes nessa história da intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal. Desde o início, nós já alertávamos que esse senhor não tinha o menor compromisso com a legalidade. Ele estava e está em um projeto de poder que passa diretamente pela ocupação de cargos na política e mira sua chegada à presidência da República. Essa saída dele do governo, você acha que o prejudica ou o beneficia nesse plano de se candidatar em 2022? Bem, para considerar o Moro, é preciso considerar que ele é um político atualmente, já antes da sua queda, mas depois também, ele é um político muito mais popular que o Bolsonaro. Eu tenho minhas dúvidas se o projeto dele era, desde o início, se candidatar à presidência sucedendo o Bolsonaro. Acho que o projeto dele era mais modesto, atingir o Supremo Tribunal Federal. Agora, é provável que que a mosca azul tenha começado a zumbir nos seus ouvidos, na medida em que as pesquisas vão mostrando a popularidade imensa que ele preserva. Eu imaginava que as denúncias do Intercept fossem atingi-lo. Porém, na verdade, a maioria daquelas denúncias contemplava muito mais o Dallagnol do que ele. Claro que ele perdeu, claro que ele foi desgastado, mas numa escala relativamente menor. Então eu penso que ele se retirando do governo, a não ser que acabe enrolado
nesse processo aí que está se desencadeando. Eu acho improvável que ele acabe enrolado nesse processo, mas, enfim, penso que ele está aí lá à disposição, né, disponível para uma candidatura presidencial que pode reunir toda aquela gente que votou no Bolsonaro como um mal menor, muito mais por antipetismo do que por convicção bolsonarista. E agora essa gente toda poderia encontrar no Moro, articulado com um outro civil, um político aí civil, né? Um Dória desses, seria uma chapa bastante forte para a direita vencer o bolsonarismo sem se deixar levar a reboque por articulações de esquerda. Nesse depoimento que ele deu à Polícia Federal, o Sérgio Moro parece que citou uma reunião com o Bolsonaro gravada em vídeo que teve a presença dos ministros da ala militar do governo, o general Braga Neto, chefe da Casa Civil, o Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e o Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, onde teria havido uma ameaça de demissão por parte do presidente caso o ex-juiz não concordasse com a substituição do superintendente da PF no Rio. Conhecendo o histórico de Jair Messias Bolsonaro, Daniel, será que o Sérgio Moro não esperava esse tipo de coação dele? Não sei, como eu já respondi em outra questão, a verdade é que havia muitas forças políticas, liberais e outras, que aderiram ao Bolsonaro imaginando domesticá-lo. Se você for consultar a imprensa daquele período que mediou entre as eleições, a posse do Bolsonaro, e mesmo antes, entre o primeiro e o segundo turno, havia muita gente que sustentava que a possibilidade, num quadro de aliança, que o Bolsonaro seria domesticado, né? Então, acho que não se pode excluir uma expectativa que o Moro pudesse ter nesse sentido. Lembre-se que no começo se dizia que o Guedes que o Bolsonaro não devia nomear o Guedes e o Moro, porque se dizia então, na época, citando um experiente político mineiro, né, você não pode nomear quem você não pode demitir. Então havia essa expectativa de que eles não poderiam ser demitidos. Hoje já se fala que é uma hipótese demitir o Guedes, se for o caso. Então se falava muito nisso. Havia quase que uma certeza que o Moro era uma espécie de ministro pétreo, né? Não poderia ser demitido. Então, nesse contexto, por que o Moro não poderia cultivar essa ilusão de que ele seria respeitado, né? Então, eu acho que é bastante possível que ele cultivasse essa ilusão que foi compartilhada por muita gente. Por falar nos militares, aqueles que estão na linha de frente do governo parecem não demonstrar qualquer tipo de constrangimento com as atitudes do Bolsonaro. Uma das poucas vozes dissonantes das Forças Armadas veio do comandante do Exército, o general Edson Puyol, que não por acaso está na mira do Bolsonaro para deixar o posto. Especula-se que o Luiz Eduardo Ramos poderia passar a comandar a tropa. Qual é a sua avaliação para a posição dos militares frente ao governo Bolsonaro, Daniel? Os discursos são de que eles defendem a democracia e a Constituição. Dá para acreditar nesse compromisso das Forças Armadas com a ordem democrática? Em relação às Forças Armadas, há muita ignorância, né? Eu tenho tentado, mesmo especialistas, soi-disant especialistas, que às vezes são chamados, eles próprios me parecem imersos numa neblina, né? A verdade é que esse período todo democrático, tanto os governos do PSDB como os governos do PT, foram extremamente lenientes com as Forças Armadas. Não investiram de nenhum modo na profissionalização e
na politização das Forças Armadas. Elas foram deixadas à margem, remoendo lá os seus complexos e cultivando, inclusive, propósitos anacrônicos, né? Me lembro que, nos anos 90, eu fui surpreendido um dia ao ler a notícia de que os cadetes das Agulhas Negras tinham escolhido como paraninfo o General Médici. Como paraninfo, não, como patrono. E isso me assustou, disse, como assim? Né? Esse é sinal de que nos colégios e nas academias militares o ensino continua reproduzindo uma ideologia reacionária, inclusive do ponto de vista da história, negacionista, não é? Negando que tivesse havido um golpe de Estado em 64. Posteriormente, houve um escândalo envolvendo uma professora lá da Escola Militar do Rio Grande do Sul, ao se recusar a ensinar para os alunos dela que, na época do golpe, tinha havido um golpe e não uma revolução democrática, foi excluída do Colégio Militar. Isso provocou um certo escândalo que depois foi abafado. Então, as Forças Armadas, elas reproduziram, ao longo de todas essas décadas, uma ideologia muito, muito marcada ainda pela Guerra Fria, né? Mas, ao mesmo tempo, se desenvolveu nelas, em alguma medida, esse espírito profissional, de não querer se envolver na política, por achar que a política pode criar um processo de desagregação nas próprias Forças Armadas. Você tem visto aqui e ali alguns protestos, essas próprias manifestações, né, do Ministério da Defesa a favor da democracia, mas, ao mesmo tempo, você tem uma entrada maciça de militares no poder. Não conheço quem tenha feito uma conta, mas parece que são centenas de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que estão sendo recrutados para posições no poder e aí complementam os seus salários, e essas pessoas passam a ter um interesse na reprodução do poder, independentemente de sua ideologia. Numa outra dimensão, a tradição das Forças Armadas no Brasil, mesmo depois de 64, era uma tradição de elaboração de um projeto nacional. Né? Essa subordinação abjeta ao Trump e aos Estados Unidos, o presidente do Brasil batendo continência para a bandeira americana, né? Isso tudo ofende, né, uma certa tradição patriótica das Forças Armadas. Por outro lado, esse liberalismo desvairado do Guedes, é verdade que ele ainda não se cumpriu com toda a sua força, também é um outro aspecto que contraria uma tradição estatista nacional das Forças Armadas. Há críticos que apontam para o exemplo chileno, né, onde as Forças Armadas, à custa de privilégios corporativos, as Forças Armadas do Chile têm um percentual fixo nas exportações do cobre chileno para financiar uma política de remuneração, de privilégios corporativos muito, muito claro, né? Então, alguns críticos levantam que a possibilidade disso poder estar acontecendo também com as Forças Armadas brasileiras. Não sei se isso seria tão simples assim, né? Em todo caso, eu não poderia dar uma resposta clara, né? No momento, eu acho que há uma certa resistência das Forças Armadas a se envolver numa aventura golpista. No caso de uma conflagração social geral, já
essas resistências poderiam ser vencidas. Mas não me parece haver uma identidade tão clara assim entre Bolsonaro e as Forças Armadas, pelo menos por enquanto. Claro que a grande maioria de milicos votou no Bolsonaro. Isso é aferível através das pesquisas eleitorais. Mas o Bolsonaro tem uma história, né, de um político corporativo, né, que lutou pelos interesses salariais, condições de trabalho, etc., das Forças Armadas. Sempre teve muita popularidade entre as Forças Armadas. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é elas estarem dispostas a dar a mão a uma aventura golpista que, inclusive, não tem muita definição política, né? Aqui, em 64, as Forças Armadas se compuseram em torno de um projeto de modernização associado ao capital internacional, mas mantendo um grau de autonomia relativamente alto e consubstanciado num projeto nacional que tomou corpo muito claramente nos governos Médici e Geisel. Qual é o projeto do Bolsonaro, né? Quando ele se alia ao Guedes e bate continência lá para os Estados Unidos? Esse é um aventureiro, né? É um aventureiro. As Forças Armadas estariam dispostas a entrar num projeto como esse? Tenho minhas dúvidas. Essa derrocada do governo Bolsonaro, mas não do bolsonarismo, diga-se, acabou provocando uma debandada de alguns daqueles liberais hipócritas que chancelaram sua chegada ao Palácio do Planalto. Eu me refiro especialmente ao governador de São Paulo, o João Dória, que se utilizou da figura do presidente para vencer uma disputa eleitoral apertada em seu estado e agora tenta se afastar para capitalizar politicamente. Esse sujeito, que já defendeu a remoção de pessoas em situação de rua à base de jatos d'água e o uso de força policial para impedir manifestação de estudantes e professores, por exemplo. Esse João Dória pode acabar se saindo como grande favorecido por essa tragédia que é o governo federal, Daniel. Essa predominância dos neoliberais tende a se manter intacta no núcleo da República? Infelizmente, essa hipótese não pode ser descartada. Embora o Dória tenha arestas muito fortes ali no próprio Partido Social Democrático, né? Mas essa é uma hipótese que não pode ser deixada. As forças de direita liberais estão em busca de um candidato, de um líder. O Bolsonaro não era o seu candidato. O Bolsonaro, ali no começo da campanha eleitoral, havia vários candidatos que podiam representar essas forças, né? O candidato do Partido Novo, né? O candidato de outros partidos ali, do PSDB, evidentemente, o Alckmin. Então, eles foram carreados para o apoio explícito ou velado ao Bolsonaro na base do antipetismo, né? Então, eu acho que eles hoje estão... há vários candidatos aí nessas forças de direita que podem aparecer, né? O próprio Moro, o Mandetta, né? O Dória. Aqui no Rio está aparecendo também o Witzel, se bem que eu acho que ele está mais almejando a reeleição do que uma candidatura à presidência. Em todo caso, vários políticos que vão se destacando aí do Bolsonaro, porque o Bolsonaro realmente não teve uma capacidade que se esperava que ele tivesse de articular, de congregar nas críticas que se fazem a ele, na Folha, no Estadão, no Globo, né? Há um lamento recorrente, né? Poxa, o presidente, que teria como função agregar, articular, congregar, ao contrário, dar pontapé em todo mundo, né? Num moto contínuo
meio incompreensível, né? Em todo caso, portanto, eu acho que, apesar de todos esses problemas que o Dória tem, que você assinalou, eu acho que ele está se gabaritando, né? Há uma alternativa, é um homem articulado, é um homem que tem discurso, né? Há uma alternativa pela direita ao Bolsonaro. Depois de tudo isso que nós debatemos, Daniel, toda a nossa tragédia cotidiana, dá para deixar uma mensagem de esperança para os nossos ouvintes? Então, está havendo muito debate, eu tenho participado de alguns até, sobre essa questão, né? Depois da pandemia, estaremos melhores ou piores? Depois da pandemia, teremos que rever tudo, inventar um novo modelo. O Zizek, lá o esloveno, midiático, né? Não, é o comunismo, vai vir o comunismo depois da pandemia, né? Outros falam em mudanças radicais nos modelos de vida. Bem, eu acho que isso são expectativas otimistas, né? Eu não seria tão otimista, não. Eu penso que, ao mesmo tempo que existe esse potencial de mudança, existe também um potencial de aprofundamento dos nacionalismos, das tendências autoritárias, das desigualdades. Eu acho que não temos ainda um quadro que nos permita dizer vai ser tendencialmente isso ou vai ser aquilo. Vai depender muito, como sempre, das lutas sociais, das lutas políticas. Desse ponto de vista, eu penso que, volto a dizer aqui, que o mais importante são as esquerdas brasileiras serem capazes de elaborarem um programa alternativo, um projeto alternativo de sociedade, de poder, que democratize a nossa democracia tão desigual e tão autoritária, né? Então, eu tenho minhas dúvidas se a esquerda de Estado vai ser capaz disso. Minhas esperanças estão mais nas esquerdas sociais. Elas estão diante desse desafio. Não tenho condições ainda de ser nem otimista nem pessimista, mas penso que não compartilho um certo otimismo não fundamentado de que vamos sair dessa crise muito melhores do que quando entramos. Daniel Arão Reis, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um bom final de semana e deixo o meu abraço. Sou eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar nesse bravo programa Faixa Livre, que é um dos poucos entre nós que busca encontrar, incentivando o debate plural, busca encontrar alternativas que permitam que a nossa sociedade se transforme numa sociedade mais democrática, solidária, igualitária e justa. Muito obrigado. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam,
pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta com a edição de hoje do programa Faixa Livre. Agora eu vou passar a leitura aqui dos recados dos nossos ouvintes que nos enviam mensagens pelas nossas redes sociais e através do nosso e-mail. O Rogério Mendes, lá pelo YouTube, diz o seguinte: na minha opinião, eu sempre achei que o melhor para o Brasil seria, sem dúvida alguma, a queda do Bolsonaro, do vice Mourão e toda esta equipe de governo, e fosse decretado novas eleições no Brasil para restabelecer a verdadeira democracia. Tá aí o recado do Rogério. A gente concorda contigo, Rogério. Agora, o Fábio Antifascista, lá pelo nosso Facebook, diz o seguinte, ele faz uma crítica aqui ao prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio Neto. Ele diz: dissimulado, hipócrita, cínico, falso. O prefeito do PSDB de Manaus defendendo os coveiros, enquanto o PSDB foi o Partido Coveiro Mor, líder dos partidos coveiros do país, porque, ao apoiarem Bolsonaro no segundo turno, o PSDB e outros foram coveiros do Brasil. Tá aí o recado do Fábio Antifascista. Também pelo Facebook, o Paulo César Palmeira elogia a entrevista que nós fizemos com o Chico Alencar semanas atrás. Ele diz o seguinte a respeito do título da matéria, onde o Chico endossa o pedido de impeachment contra o Bolsonaro. O Paulo César diz: demorou. Tá aí a observação do Paulo César. Enquanto isso, a Tânia Salim, também pelo Facebook, diz o seguinte, ela faz uma crítica aqui a nós. Anderson, gostaria de observar que seria interessante você consultar a mídia alternativa, como TVPT, 247, etc., e o próprio canal do Lula. Sabia que ele agora é YouTube e faz programa, acho que semanal? Antes de criar pretexto para levianamente, segundo meu ponto de vista, reclamar dele. É preciso se atualizar, companheiro. Este programa ocupa importante espaço para a educação política. Tentarei enviar os links dos excelentes debates. E ela continua, além desses e outros, veja no Google, Lula participou da recente reunião com o partido para discutir o Fora Bolsonaro. Logo, ele está respeitando a quarentena, mas não está sumido. Ao contrário, revelou até uma nova faceta, a de jornalista competente. Esse é o recado da Tânia Salim, lá pelo Facebook. Olha, Tânia, a nossa questão é a seguinte, nós temos feito, de fato, muitas críticas ao Lula, ele ultimamente tem aparecido, mas a grande questão que você coloca, Tânia, é que o Lula aparece muito para o seu público, única e exclusivamente para o PT, ele fala internamente para o partido e para os seus seguidores. O Lula não assume uma necessária e importante posição de liderança da esquerda em um momento tão fundamental que o país atravessa como esse. Uma figura como Lula, com a importância que ele tem para a luta progressista no país, nesse momento deveria pontear uma grande aliança da esquerda para derrotar o bolsonarismo, Tânia. A nossa crítica ao Lula é justamente essa. Ele não aparece enquanto a liderança de esquerda que ele é e precisa demonstrar ser. Não adianta o Lula falar única e exclusivamente para o público do PT. Esses canais que você citou aqui, a TV PT, o Brasil 247, são todos canais relacionados ao Partido dos Trabalhadores. O Lula não lidera uma aliança da grande esquerda para derrotar o bolsonarismo. Essa é a nossa principal crítica ao Lula. Tá bom, Tânia? Um abraço para você. Já o Wilson Lopes, lá no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ele diz o seguinte, na entrevista que nós fizemos com José Ribamar Bessa Freire. Excelente entrevista que nos faz enxergar no escuro sem o uso da lanterna. Parabéns, Anderson e equipe. Obrigado, Wilson. Obrigado aí pelos seus elogios e pela sua audiência. Já no Facebook, o José Coimbra diz o seguinte, nesse momento tem que ficar claro que é prioridade a vida das pessoas ou os juros e privilégios da banca. Assim, a petição pela suspensão dos juros e aplicação dos recursos das áreas sociais e instalação imediata da auditoria com participação social. Esse é um recado aí do pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida que o João Coimbra colocou lá no nosso Facebook. Obrigado, João, pelo recado. Já o Alan Costa ele faz uma importante observação lá no nosso site. Ele diz o seguinte,
Aliás, no nosso YouTube. Ele diz o seguinte: a racionalidade burguesa é razoável com lucros e não lutos. Se morrem 400 por dia, que morram 500, 1000, não é relevante. A periferia age em prol da transferência de lucros crescentes para o centro, se isso vai bem, automaticamente gerando consequências mais para o resto da sociedade. Resta ampliar e avançar. Uma pandemia não deve ser assistida única e exclusivamente de uma perspectiva sanitária, mas econômica também. Tá aí, esse é o recado do Alan Costa, muito importante para os dias de hoje. Ele faz uma crítica clara aí à política econômica do governo Bolsonaro. Um abraço para você, Alan. Obrigado pela sua audiência. O Luiz Henrique Zaidan, lá pelo Facebook, a respeito da compra mal sucedida da Embraer pela Boeing, diz o seguinte: nada disso, eles vão barganhar o preço. Tá aí o recado do Luiz Henrique. Não sei não, hein, Zaidan? Vamos aguardar aí para ver o desdobramento dessa questão, mas o que se coloca é que a Boeing está passando por uma séria crise financeira, muito provocada também por conta desses problemas que a aviação passa atualmente com a pandemia do novo coronavírus. Mas vamos aguardar os próximos capítulos aí desse episódio. Um abraço para você, Luiz. Já o nosso ouvinte André, lá do Morro da Formiga, ele diz o seguinte: boa noite. Muitos diagnósticos bem elaborados, apontamentos pertinentes e críticas baseadas em fatos. Porém, as nossas ditas esquerdas deixam muito a desejar em ações práticas e relevantes, realizadas de maneira contínua e cotidiana. Capacidade para tal movimento eu tenho certeza que existe. Tá aí a crítica do André. A gente concorda contigo, André. A esquerda anda muito afastada do debate político, da necessidade da gente estabelecer uma oposição firme ao governo Bolsonaro. Eu agradeço a você mais uma vez o recado, André. Agora, a respeito da entrevista que nós fizemos com o sociólogo Ricardo Antunes, a Miriam Milner, lá no YouTube, diz o seguinte: país devastado. Já o Carlos José diz: muito esclarecedora a entrevista com o professor Ricardo Antunes. Obrigado aí a você, Carlos. Um abraço. Já o Isaías Pedraça, lá no Facebook, a respeito da entrevista que fizemos lá com o Bernardo Campinho, ele diz o seguinte: e o Legislativo está nas mãos do crápula Rodrigo Maia. Pois é, Isaías, está realmente complicado todo esse cenário, né? Rodrigo Maia não toma uma atitude, são vários pedidos de impeachment que se acumulam lá na Câmara dos Deputados e ele não dá sequência a nenhum desses processos. Vamos aguardar aí para ver quais serão os próximos movimentos do presidente da Câmara. Um abraço para você, Isaías. Obrigado pela audiência. O William Vasques, também no Facebook, diz o seguinte: queremos é Bolsonaro fora. Tá certo, William, a gente concorda com você. Um abraço para ti. O Luiz Leme, lá também sobre a situação da Embraer, diz o seguinte: se fizermos sobreviver o país, pois esse neoliberalismo fez o país destruir-se econômico, político, saúde e educação. Antes da pandemia e hoje piora. Só de Embraer não sobreviverá. Tá aí o recado do Luiz. Um abraço para você também, Luiz. E agora é com muita alegria que eu cumprimento a auditora fiscal aposentada e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, bom dia. Olá, caro Anderson. Bom dia, um abraço para você, para toda a equipe do Faixa Livre, ouvintes. É um prazer falar com vocês novamente. Abraços aí para todos. Muito obrigado pela disponibilidade por conversar conosco mais uma vez. Maria Lúcia, a ânsia dos neoliberais em atacar o Estado Nacional não diminui nem mesmo diante da maior crise de saúde da história moderna. O governo federal, que tem como uma de suas prerrogativas constitucionais garantir o bem-estar da população, adota medidas que mais parecem punição àqueles trabalhadores que deixam seu suor no dia a dia para produzir riqueza a esse país. Antes de nós começarmos a destrinchar as ações da gestão de Jair Bolsonaro durante essa pandemia do novo coronavírus, eu gostaria que você fizesse uma avaliação das iniciativas econômicas do governo em geral para conter as perdas provocadas pela Covid-19. Olha, eu resumiria essas iniciativas econômicas do governo principalmente em 2 pontos. Primeiro, R$600 para os pobres, um valor inferior ao salário mínimo, com uma série de restrições que muita gente não vai conseguir receber esse valor. Por outro lado, no dia 23 de março, o presidente do Banco Central fez uma palestra com apresentação em PowerPoint, está inclusive disponível lá na página do Banco Central e também a Auditoria Cidadã da Dívida noticiou. Dia 23 de março, o Banco Central anunciou uma ajuda
de 1,2 trilhão para os bancos, sem restrição alguma. A justificativa foi aumentar a liquidez, aumentar a quantidade de dinheiro disponível para que os bancos acudissem, né, à necessidade das empresas com empréstimos mais facilitados, juros mais baixos, etc. Porém, os jornais estão lotados de denúncias. Em vez de facilitar os empréstimos, várias linhas de crédito que existiam anteriormente deixaram de existir e as taxas de juros cobradas pelos bancos estão maiores ainda, porque eles estão calculando o risco, né, da pandemia na conta dos juros. Então, a gente está vendo aí a Selic caindo, mas o juro de mercado caiu quase nada. O juro no Brasil ainda é indecente, impede a sobrevivência de quem precisa de recorrer a empréstimos, né? Tanto as famílias como as empresas. Além desse 1,2 trilhão, que no dia 23 de março foi dado, né, para os bancos como uma ajuda, os bancos ainda vão ganhar vários trilhões com o escândalo da PEC 10, que foi aprovada no Congresso Nacional. Colocaram um golpe financeiro na Constituição Federal. O Banco Central vai doar trilhões para os bancos, com a desculpa de comprar títulos privados, que na verdade são títulos podres que estão lá na carteira desses bancos, acumulados há 15 anos, um verdadeiro escândalo. Então, eu resumiria aí as medidas econômicas em 2 lados. Um valor inferior ao salário mínimo para os pobres, com várias restrições que impedirão que grande parte acessará esse auxílio. E, por outro lado, trilhões para a banca. Um verdadeiro golpe financeiro, o comprometimento das finanças públicas de forma definitiva. É revoltante. Maria Lúcia, tivemos aquela criminosa medida provisória 936 que permite os empresários suspenderem contratos de trabalho ou reduzir salários em até 70% por 3 meses. Ela passou sem muita resistência pelo Congresso, justamente no momento onde o trabalhador mais precisa de apoio financeiro do Estado, o governo prefere socorrer o capital privado. E o Paulo Guedes ainda fez questão de se gabar, dizendo que o número de demissões no Brasil durante a pandemia é muito inferior ao dos Estados Unidos. Emprego sem salário é o quê? Isso é uma vergonha, né, Maria Lúcia? Olha, essa MP 936 suspende e admite, inclusive, corte de salários de trabalhadores da iniciativa privada. Na mesma linha, o PLP 39, que já foi aprovado no Congresso, congela salário da maioria das categorias de servidores públicos. Veja bem, cortar salário é mexer no ganha-pão das famílias, no sustento das pessoas. O que se deveria cortar nesse momento é o juro e encargo da chamada dívida pública. Nós, da Auditoria Cidadã, lançamos, nos primeiros dias da decretação da pandemia, uma proposta, uma petição pública nesse sentido. Já tem dezenas de milhares de assinaturas, mas a gente precisa de muito mais. Eu aproveito o momento para divulgar quem ainda não assinou essa petição pela suspensão do pagamento dos juros e encargos da chamada dívida pública para que os recursos sejam aplicados no socorro às necessidades sociais em saúde, assistência social, educação e pesquisa, etc. E veja bem, teríamos que instalar imediatamente uma auditoria dessa dívida, com participação social, porque vários mecanismos que estão alimentando esse sistema da dívida são mecanismos fraudulentos, não tem nada a ver com dívida pública. São mecanismos de transferência de dinheiro público para a banca. Como está aí agora, essa PEC 10 escancara o sistema da dívida.
Porque como é que serão pagos esses trilhões que vão ser entregues pelo Banco Central para os bancos em troca de papel podre? Essa operação vai gerar trilhões de dívida pública. E isso não é dívida, gente. Isso é corrupção, é mega corrupção. Né? E nós estamos sacrificados historicamente com o pagamento dessa dívida, que nunca passou por uma auditoria integral. Então, eu peço quem ainda não assinou a petição pública que assine, divulgue, está em destaque lá na página auditoriaestadão.org.br. Eu queria só alertar que a gente não está propondo nenhum tipo de confisco, tá? Nós estamos propondo suspender os rendimentos pagos aos rentistas que possuem títulos da dívida pública, enquanto durar a pandemia. Quem tem esses títulos, quem vive de juros, pode esperar. Quem vive de salário, não. O Paulo Guedes insiste nessa história de que só o investimento privado pode fazer o país voltar a crescer. Em um cenário de recessão profunda nos próximos anos, com a acelerada saída de capital estrangeiro do Brasil, com o consumo das famílias e a produção industrial em queda livre, como se insiste nessa falácia dos recursos da iniciativa privada, Maria Lúcia? Está mais do que claro que o Estado tem de ser o indutor do crescimento com políticas na área econômica, investindo em infraestrutura e no fortalecimento das redes de proteção ao trabalho. Ora, investimento privado? O que é isso? O que está acontecendo agora nessa pandemia é o contrário, é o inverso. É uma doação brutal de recurso público para o mercado financeiro. Eu vou ter que repetir, essa PEC 10, ela coloca o Banco Central para dar trilhões para os bancos. O que ela autoriza? Ela autoriza que o Banco Central compre papéis podres que estão acumulados há 15 anos nos bancos. O Banco Central declarou para os senadores, no dia 9 de abril, o presidente do Banco Central fez uma teleconferência com os senadores e afirmou que o valor dessa operação iria custar 972,9 bilhões. Escuta aqui, como é que ele já sabia, lá no dia 9 de abril, o valor exato da operação com vírgula? É porque esse valor da carteira podre da banca já foi levantado desde novembro do ano passado. Isso está divulgado em destaque pelo Estadão, um levantamento da empresa IVIX, Value Creation. Ela tem esse nome em inglês, mas ela é uma empresa brasileira. No mês de outubro, essa empresa participou de um mega evento do mercado financeiro em Londres, junto com representantes do mercado financeiro, e o objetivo desse evento era exatamente buscar saídas, soluções para a negociação dos papéis podres em poder dos bancos. Lá em dia 1º e 2 de outubro, em Londres, já se discutia a busca de oportunidades de negócios diante da crise. Olha só a sequência. Nós, inclusive, publicamos, junto com o pesquisador português Daniel Simões, uma linha do tempo. Nos dias 1 e 2 de outubro, a banca se reúne com vários expoentes do mercado financeiro mundial nesse evento NPL Londres. Global NPL Londres. Lá eles já discutiam essas saídas para a crise e soluções criativas para destinar esses ativos problemáticos, os papéis podres. Em novembro, essa empresa IVIX, que participou em Londres, junto com representantes do Itaú, do BTG, etc., essa empresa IVIX publica em novembro o levantamento e fala: carteira podre da banca chega a quase 1 trilhão.
cifra que coincide com o que o presidente do Banco Central declarou aos senadores. O detalhe importantíssimo é que o levantamento revela que esses papéis podres são papéis acumulados ao longo de 15 anos e que a cifra de quase 1 trilhão não considera a correção monetária. Imaginem a quanto vamos chegar quando for computada essa correção monetária ao longo de 15 anos sobre essa papelada podre acumulada. Estamos falando de trilhões de reais. Trilhões. Então, esse papo de que investimento privado virá aqui durante a pandemia, que mentira! O que está acontecendo é o contrário. O que está acontecendo é uma destinação de recurso público para o setor financeiro. E essa PEC 10 escancara isso. Além disso, eles falam de investimento financeiro para comprar as nossas empresas estatais que o Guedes quer privatizar. Ele já declarou também que quer fazer a privatização de tudo. Só que, como é que estão sendo feitas as privatizações aqui no Brasil? Historicamente, com aportes do BNDES. E mais, ultimamente, de forma obscura, fora da Bolsa de Valores, como uma venda direta. Uma verdadeira rifa de patrimônio público e envolvendo áreas estratégicas, setores de gás, setores aí da Petrobras, como o Sindicato dos Petroleiros aí do Rio de Janeiro, a Federação Nacional dos Petroleiros, tem denunciado. Então, que papo furado de investimento direto. O que nós temos aqui é entrada de capital especulativo para lucrar com as taxas de juros que o Brasil paga e agora vão ganhar trilhões com essa PEC 10. Agora, Maria Lúcia, eu gostaria de dialogar com você a respeito daquela que é uma das principais plataformas da Auditoria Cidadã da Dívida neste momento, que é o combate àquela proposta de emenda constitucional número 10, conhecida também como PEC do Orçamento de Guerra. Parece que todo o embate que a oposição fez no parlamento não adiantou muita coisa, a matéria foi aprovada no Congresso. Você poderia explicar para os nossos ouvintes os prejuízos que essa PEC oferece ao país, porque ela favorece tanto o capital privado? A palavra é sua. Certo, Anderson. Como eu já vinha falando, né, essa PEC 10 é um absurdo, é um verdadeiro golpe financeiro. E eu vou te falar, o embate da oposição foi reduzido a uma pequena parte da oposição. Foi um embate localizado na Câmara dos Deputados, principalmente no PSOL e parte do PT. Nós vimos aí a atuação do PDT foi vergonhosa, principalmente na pessoa do Mauro Benevides Filho, que é uma pessoa que tem influência sobre o partido e outros partidos. Nós vimos ontem, no encaminhamento da votação, relacionado ao destaque que o pessoal fez para votar esse artigo da PEC que trata desse golpe financeiro em separado, nós vimos o encaminhamento não só do PDT, do qual Mauro Benevides Filho faz parte, mas do PSD, do PSB, do PCdoB, vários partidos fizeram referência à pessoa dele para justificar seus votos em favor desse golpe. Então, é lamentável o que está acontecendo na política brasileira. É um caso a ser estudado, porque o golpe que está por trás dessa PEC é grande demais. Os outros golpes que nós já comentamos ao longo do tempo falam em ganhos de bilhões. Às vezes envolvendo operação de trilhões, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos, envolve mais de 1 trilhão de volume
né, que o Banco Central remunera. Porém, o ganho sobre esse trilhão é de alguns bilhões, né, de muitos bilhões. Em 10 anos é que esse ganho chegou a 1 trilhão. Agora, nós estamos falando de um ganho de trilhões, porque esses papéis podres que o Banco Central vai comprar correspondem a uma coisa pior do que lixo. Você consegue imaginar algo pior do que lixo? Tem empresa que compra lixo para reciclar. Esses papéis que o Banco Central vai comprar, com base na autorização dada por essa PEC, ninguém compra. É algo pior do que lixo. Não tem mercado para esses papéis. Ninguém compra. E, ademais, aquele levantamento que eu mencionei anteriormente revela que são papéis acumulados ao longo de 15 anos. É um absurdo, é um verdadeiro golpe financeiro. E é dramático olhar a pífia atuação da oposição. Foi muito reduzida a parcela da oposição que reagiu contra esse golpe. E parte desses partidos que se dizem de esquerda e de oposição aprovaram esse golpe. O que a Auditoria Cidadã da Dívida fez para tentar impedir que essa PEC 10 fosse aprovada no Congresso, Maria Lúcia? Olha, nós da Auditoria Cidadã da Dívida trabalhamos muito para combater esse golpe financeiro. Nós produzimos 5 notas técnicas a cada mudança do texto que eles faziam e a cada mudança dos argumentos. Por exemplo, na primeira versão, além desse golpe financeiro que autoriza o Banco Central a comprar papel podre da banca em trilhões, o texto da PEC incluía a legalização da remuneração da sobra de caixa dos bancos. Na primeira versão, ele criava o artigo 164A, criando a figura do depósito voluntário remunerado, que é o que já acontece com o abuso das compromissadas, que na prática corresponde à remuneração dessa sobra de caixa dos bancos. Isso a gente conseguiu tirar lá na primeira versão na Câmara. Aquela primeira versão também incluía uma infâmia. Ela julgava para as rubricas dos gastos sociais todo custo da pandemia. Então, nós temos, deixa eu dar uma explicada, na conta única do Tesouro, nós temos 1 trilhão e 400 bilhões de reais. No caixa do Tesouro Nacional disponíveis, 1 trilhão e 400 bilhões. Esse dinheiro vem sendo acumulado ao longo de vários anos de superávit primário, de dinheiro que não pode ser gasto por conta da PEC do teto e também de venda de títulos além do necessário. Então, esse dinheiro vai ficando todo lá entesourado, né? Historicamente, esse dinheiro tem servido de colchão de liquidez para dar tranquilidade aos detentores dos títulos da dívida. Mas não deveria ser assim, porque nesse 1 trilhão e 400 tem rubricas que são específicas para gastos financeiros e tem outras rubricas que são específicas para gastos sociais. Na primeira versão da PEC, o que eles estavam fazendo? Julgando na conta dessas rubricas de gastos sociais o gasto extra com a pandemia, por exemplo, dos R$600 dos pobres, e deixando intactas as rubricas do gasto com a dívida. Isso também a gente tirou da PEC. Só que a gente sabe que, no fundo, é isso que vão acabar fazendo. O Guedes também dizia lá no início, na primeira versão, que se não aprovasse essa PEC, não teria como pagar os R$600 de ajuda emergencial aí para os miseráveis, né? Mas isso não tem nada a ver. Como eu acabei de falar, nós temos 1 trilhão e 400 bilhões na conta única, inclusive é de lá que está saindo o dinheiro para pagar esse auxílio emergencial. Cada parcela do auxílio emergencial está estimado em torno de 27 bilhões, que é R$600 vezes 46 milhões de pessoas.
a gente tem que arredondar um pouco para cima, porque algumas pessoas vão receber R$ 1.200. Porém, não são todas que estão tendo acesso. Se somarmos as 3 parcelas de auxílio emergencial, nós chegamos a 81 bilhões, arredondando para cima, arredondando para 100 bilhões. Ainda está muito abaixo do que nós temos em caixa no Tesouro Nacional. E ainda temos dinheiro em reservas, não é que o Guedes já falou que vai torrar para pagar dívida, mas para pagar gastos com a pandemia, não, né? Então, nós fomos tendo que fazer uma nota técnica a cada mudança. No Senado, por exemplo, colocaram várias infâmias. Colocaram que esses papéis que o Banco Central vai comprar deveria prioritariamente beneficiar em pequena e média empresa, sendo que pequena e média empresa ainda colocaram lá microempresa, não emitem papéis financeiros. Olha, isso é tipo assim, um deboche, sabe? É uma aposta em relação ao fato de que ninguém vai ler aquilo e que o que eles quiserem, eles vão aprovar, como aprovaram, tá? No final, no final das contas, a Auditoria Cidadã produziu 5 notas técnicas, vários artigos, entrevistas, lives, mandamos mensagens por e-mail, por WhatsApp para assessores e parlamentares, mas não adiantou, né? Porque qual é a força de uma associação sem fins lucrativos como a nossa? Diante do silêncio da mídia, diante do silêncio dos principais autores de colunas nos jornais, colunas econômicas e etc. O circo da crise financeira, o circo da crise política tomou conta dos debates, não é? Além do próprio drama do coronavírus. E ficou praticamente a Auditoria Cidadã, o Eduardo Moreira, fez várias manifestações também, e algumas manifestações tímidas por exemplo, o COFECON soltou uma nota, eu cheguei a ver um artigo do Paulo Nogueira em que ele fala também de leve assim, sobre essa operação, mas não vi quase nada. Não bastasse tudo isso, Maria Lúcia, o governo aprovou aquele auxílio financeiro vergonhoso a estados e municípios, que entre recursos diretos e suspensão do pagamento de dívidas, oferece aproximadamente 125 bilhões de reais aos entes federados. O grande problema são as armadilhas por trás dessa suposta ajuda. Vou citar apenas uma, que é o congelamento dos salários dos servidores públicos por 18 meses. As outras eu deixo para você destrinchar aqui para os nossos ouvintes, Maria Lúcia. Além de congelar salário dos servidores públicos, o PLP 39 embutiu no texto o esquema da securitização de créditos, que é um esquema que a gente vem combatendo há anos, é um esquema que atuou na Grécia e que vem sendo implementado aqui no Brasil de forma ilegal, já atua na PBH Ativos SA em Belo Horizonte. O esquema lá foi submetido a uma CPI, houve denúncia ao Tribunal de Contas de Minas Gerais. Recentemente, o Tribunal de Contas mandou suspender os pagamentos da PBH Ativos, porque o Tribunal de Contas comprovou o escândalo desse esquema. E olha que infâmia! No meio do andamento desse projeto, incluíram um artigo lá que legaliza essa securitização de créditos públicos, que, mais uma vez, contou com o empurrão do Mauro Benevides Filho, que tem uma credibilidade grande entre os parlamentares nessa área econômica, que a maioria não entende nada. E quando ele fala,
ele dirige o voto de grande parte dos parlamentares lá. Esse esquema da securitização desvia o fluxo de recursos públicos. Recursos públicos, por exemplo, tributos pagos pela sociedade, pessoas e empresas, não chegarão ao orçamento. O esquema da securitização desvia esse fluxo no meio do caminho, durante o percurso pela rede bancária, para a banca privilegiada que compra as debêntures da empresa estatal criada para operar esse esquema. Você cansa de dizer aqui no programa, Maria Lúcia, da quantidade de recursos que o governo tem em caixa, que poderiam ser utilizados ainda mais em um momento de crise. Por que não se utiliza essas reservas, Maria Lúcia? De fato, Anderson, nós temos mais de 4 trilhões na gaveta. Nós temos aquele 1 trilhão e 400 na conta única do Tesouro. Temos quase 2 trilhões de reais em reservas internacionais, porque o dólar subiu. Se converter aqueles 350 e poucos bilhões de dólares em reais, nós temos quase 2 trilhões em reservas internacionais. E nós temos cerca de 1 trilhão e 200 no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. Mas, historicamente, toda essa bolada tem sido reservada para os gastos financeiros com a dívida, com o sustento dos mecanismos que geram dívida pública. O Guedes já declarou semana passada ao Senado que vai vender reservas para pagar dívida. Ele não falou que vai vender reservas para realizar investimentos, para socorrer as empresas agora, durante a pandemia, para que elas mantenham os salários dos seus trabalhadores e não demitam, para que elas paguem seus fornecedores, para que não haja uma quebradeira em cadeia. Não, para isso não pode. Ele falou em vender reserva para pagar dívida. Então, confessando o que a gente já vem denunciando sempre, todo esse dinheiro do colchão de liquidez lá da conta única do Tesouro, todo esse dinheiro das reservas vem sendo reservado para pagar a chamada dívida pública, só para isso. Agora, é preciso que a sociedade tome conhecimento desses fatos, porque esses fatos não são ditos. As pessoas não comentam isso, não é? E quando a gente fala, ficam até assim duvidando, né? Embora, quando a gente fala, a gente põe lá o link, todas as informações da Auditoria Cidadã, a gente coloca o link para o dado oficial, correspondente àquilo que a gente está denunciando, não é? Mas a gente ainda está muito atrasado nesse debate do que o nosso país deveria e poderia ser. Nós ainda temos aqui arraigado o pensamento colonialista. O Brasil é uma colônia. O Brasil é administrado por interesses colonialistas. O povo é escravizado. E agora essa PEC 10, esse PLP 39, nessa conjuntura de pandemia, escancaram o privilégio desses mandantes que fazem o que querem, colocam o que querem na Constituição. Nós podemos dizer agora que a nossa Constituição contém uma trapaça, porque essa operação que admite que o Banco Central compre papel podre, com recurso público, sem limite, sem ter que identificar de quem está comprando, sem ter que obedecer aos procedimentos mínimos determinados pela própria Anbima, é um escândalo, é uma trapaça contra o povo brasileiro. E isso agora vai fazer parte da Constituição, graças ao Congresso Nacional. Então, no meio disso tudo, não é? É preciso uma atuação mais incisiva dos movimentos sociais. É preciso que os sindicatos não fiquem apenas ali defendendo os interesses estritamente corporativos, porque as medidas têm provado
que não adianta ficar só ali no interesse corporativo. O que nós estamos assistindo exatamente agora? Suspensão de salário, corte de salário, congelamento de salário, mas o dinheiro indo aos trilhões para a banca. Então, se os sindicatos querem verdadeiramente defender as suas categorias, eles têm que entrar nesse debate ampliado das finanças públicas. Senão, eles estão fazendo de conta que estão defendendo as suas categorias. Não é? Não existe mais espaço para nenhum tipo de negociação dentro desse modelo escancaradamente colonialista que impera aqui no Brasil. Parece que o trabalhador brasileiro, tanto do serviço público quanto do privado, é o principal alvo desse governo neoliberal, não é, Maria Lúcia? Dá para acreditar em uma mudança do cenário com essa crise política que está estabelecida e um eventual afastamento do Bolsonaro da presidência? Olha, nós estamos diante de um desmonte do Estado. Além do impacto da própria crise do Covid, né, de toda essa paralisação da atividade econômica e tudo mais, além do baque econômico que isso aí vai dar, o impacto dessa PEC 10 de trilhões é muito maior ainda. A PEC 10 destrói as finanças públicas em âmbito federal. Por sua vez, esse desvio que o esquema da securitização, que foi incluído no PLP 39, faz com as finanças de estados e municípios, imagina, se os orçamentos dos estados e municípios já não têm sido suficientes, imagina esse orçamento abocanhado de uma parcela de recursos que nem vai fazer parte desse orçamento. Então, essas medidas, elas destroem o financiamento do Estado. Sem financiamento, não existem políticas públicas. Não tem como funcionar. E, no meio disso tudo, essa crise política que você comentou aí, possível saída de Bolsonaro, olha, na minha opinião, isso aí é um grande circo que está servindo para desviar a atenção, de fato, da maioria das pessoas. Eu olho aqui nos grupos de WhatsApp, nos próprios jornais, essa crise política, ela ocupa a maior parte do debate, a maior parte dos comentários, das reflexões, das mensagens. E quem é que se preocupou com a PEC 10? Que rouba definitivamente as finanças do país? E, ademais, o que importa se Bolsonaro cair? Quem é que vai ficar no lugar dele? Vai haver alguma mudança desse modelo econômico? Olha, a gente aqui da Auditoria Cidadã, nós procuramos focar nesse estudo das medidas que afetam as finanças públicas do país e temos nos dedicado a isso ao longo dos anos e agora passamos também a contribuir com o coletivo que está debatendo a economia de Francisco e Clara, uma proposta de mudança que o Papa Francisco coloca para a sociedade e convoca principalmente a juventude para decidir qual vai ser o modelo proposto, o que se quer, como deve funcionar, não só a economia, não é? Mas tudo que está ligado à economia. Ele quer um outro modelo que coloque o ser humano no centro, que respeite a natureza, que seja ético. Então, esse modelo que está aí usando desses mecanismos para roubar o orçamento público, para empobrecer a nação, para tirar salário de servidores e de trabalhadores em geral, esse modelo está apodrecido. Nós temos que dedicar nossa atenção para uma outra coisa, né? Então, a gente está fazendo isso também. E a gente não perde tempo com esse circo político de todo dia. Desde que Bolsonaro assumiu,
todos os dias, é uma declaração dele, é uma fala, é uma notícia que vira motivo de distração. Enquanto isso, o projeto do capital está avançando como nunca. E pouca gente está falando nisso. Então a gente prefere ficar batendo nessa tecla, denunciando o que pouca gente está se dedicando a fazer, que é analisar na prática o que está acontecendo no país ali de concreto em relação às finanças. É o que a gente tem se dedicado. Para encerrar, Maria Lúcia, ontem o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu a taxa básica de juros para 3%. Em um momento de excepcionalidade, uma medida como essa produz algum efeito prático? Pois é, a Selic em 3% ao ano agora, mas quanto é que estão os juros de mercado? Continuam altíssimos. Como é que estão os juros de cartões de crédito? Olha as denúncias das empresas nos jornais, que não estão tendo acesso a juro baixo, como foi prometido desde 23 de março, como eu falei no início, quando o presidente do Banco Central anunciou aquele pacote de 1 trilhão e 200 para os bancos, antes mesmo da PEC 10. Os bancos já tinham recebido 1 trilhão e 200. Então, nós temos, a população precisa entender que essa propaganda toda em relação à Selic não chega na vida das pessoas. O juro de mercado continua altíssimo, o juro da própria dívida pública. A Secretaria do Tesouro Nacional publicou que a taxa média nos últimos 12 meses ficou em mais de 9%. Então, se a taxa básica está em 3% e a taxa média dos juros está em mais de 9%, quanto é que essa banca, que é a maior detentora dos títulos da dívida, é a banca, quanto é que eles estão ganhando em cima da dívida também? Nós publicamos um artigo na página da Auditoria Cidadã falando exatamente sobre isso. Juros pagos pelas pessoas e pelas empresas continuam elevadíssimos, apesar da Selic em queda. Vocês podem acessar esse artigo e outros materiais lá na página da Auditoria Cidadã da Dívida. Porque a gente denuncia, né, que quem é que manda nessas taxas todas? São os bancos. Eles é que arbitram quanto eles querem cobrar no cartão de crédito, nos empréstimos, não é? Recentemente é que o Banco Central soltou lá uma norma para botar um limite, mesmo assim um limite altíssimo, totalmente fora do que tem sido aplicado no mundo inteiro, né? O Brasil é o país que mais gasta com juros. Um gasto estéril, um gasto que amarra a economia, né? Não deixa os investimentos geradores de emprego e renda deslancharem. E sacrifica muito as famílias, né? O salário é baixo, o cenário é de escassez total. O cenário é baixo, as pessoas têm que recorrer a empréstimos volta e meia para socorrer um tratamento de saúde, para financiar uma educação de um filho e várias outras necessidades que surgem, né? E pagam muito caro por isso, custam a se livrar de um empréstimo bancário quando elas entram nessa verdadeira roubada, né? E o lucro dos bancos, né? Estamos em crise aí desde 2015, que essa crise não é de agora. A crise fabricada pela política monetária do Banco Central vem desde 2015, com quebra de empresas, aumento do desemprego, da informalidade, queda do PIB, lá 2015, 2016, o PIB caiu 7% e continuou estacionado. Então, a pandemia já nos pega num momento de extrema fragilidade. Essa queda da Selic aí não está refletindo nos juros absurdos que têm sido pagos ao longo desses anos todos já de crise que a gente vem enfrentando. E o único setor que se deu bem, que vem se dando bem, é o setor financeiro. Nessa crise toda, os bancos continuaram batendo recorde de lucro a cada trimestre, né? Então, a equação é direta.
empobrecimento do Estado, rifa do patrimônio público, esgotamento do orçamento para pagar juros, desemprego, informalidade e mais mecanismo ainda para transferir recurso para a banca, às custas de mais aumento da dívida pública. Por isso, a gente tem que auditar essa dívida. A auditoria é a ferramenta que vai desmascarar esses mecanismos e provar. É por isso que a auditoria cidadã apanha tanto. A auditoria se baseia em documentos e dados oficiais. É um fato. E muita gente fica incomodada com isso, né? Principalmente quem defende o mercado financeiro, né? Quem defende esse modelo de escassez e deve estar lucrando de alguma forma com isso, né? Maria Lúcia, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um bom final de semana e um forte abraço. Eu é que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de falar com vocês do Faixa Livre. Deixo um abraço aí para você, Anderson, para toda a equipe, Paulo Passarinho, Celeste, todas as pessoas. Para os ouvintes também, que prezo muito por esses ouvintes conscientes aí que acessam o Faixa Livre. Parabenizo pelo trabalho de vocês e peço às pessoas que assinem a petição pública pela suspensão dos juros e encargos da dívida, instalação imediata da auditoria, enquanto durar aí essa pandemia, para que os recursos se destinem a isso. E peço também que acessem as nossas páginas. Estamos aí na página web auditoriacidadã.org.br, onde tem muito material para estudo, mas estamos também em todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e iniciamos também com o podcast. Então, forte abraço e gratidão pela oportunidade. Conversamos aqui com Maria Lúcia Fatorelli. Ela é auditora fiscal aposentada e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando vocês para, na segunda-feira, a partir das 9 da manhã, o nosso horário alternativo, estarem conosco aqui no Faixa Livre. Um bom final de semana a todos e até lá!